A paz, eu sou a Kátia Natural World Aromaterapia. Bem, hoje eu vou falar sobre a higiene íntima do homem. Esse assunto não é tão abordado em redes ou em termos de informação, mas as pessoas precisam ter um pouco mais de orientação para de repente não ficar ruim ou passar mais problemas, complicados, porque tem vergonha de procurar auxílio, de procurar um tratamento ou de ter não saber como se limpar, como ter uma higienização melhor, por causa às vezes do preconceito, do machismo, e do achismo também, do acho, e acaba não funcionando. Então vamos lá. Primeiramente, você que é mãe de menino, que às vezes eu falo que ser mãe de menino é um pouco diferente, porque não é um órgão parecido com o nosso, e a gente tem que ter algumas orientações. Sempre eu falo isso. Por quê? Porque de como você orienta seu filho, vai ser o homem que vai ser futuramente, que vai estar aí no mercado, Que as mulheres vão querer ou não. Tem a ver muito com o que a mulher, o que a mãe ensina, tá? Então, primeiramente, o seguinte, tem que saber lavar o pênis, puxar a pelinha, tá? Pra lavar em volta do pênis, da cabeça do pênis, tá? E também, sempre lavando em relação do saco, virilha, ânus, sempre orientando bem seu filho pra tá lavando a região dele, a região peniana. Só que outro detalhe muito importante, que quando ele vai crescendo e vai criando os pelos, devido às vezes muito machismo, e tem homens que são muito peludos, eles não querem aparar os pelos, e acabam tendo muito cravo, muito pelo encravado, muita acne na região da virilha, transpiração, acaba tendo odor nessa região que não é agradável. Então, o que acontece? Gente, você não vai mudar sua opção sexual por você cortar, aparar os pelos da região pubiana, ou mesmo depilar ou com a gilete mesmo a região do saco, tá? Do sacro escrotal, ou de você tá limpando a sua virilha ou se depilando. Você não vai ser menos homem se você aparar os seus pelos ou depilar, tanto que seja com gilete ou com cera, tá? Por quê? Porque isso, para quem é muito peludo, tá? Às vezes acaba sendo um problema, tanto de odor, tá? Que não é agradável, e também em relação a pelos encravados, assadura de virilha, às vezes acaba tendo mais problemas de fungos, o pênis vai tendo um odor diferenciado, tá? Por causa do bafo, de criar bactérias. Sempre homens também usem cuecas com fundo de algodão ou tecido de algodão para respirar a região do pênis, tá? Também em vez de usar lycra, o tecido de modal, que tem uma transpiração melhor também, acaba sendo interessante. Mas uma coisa também que é interessante é o quê? Não é só que eu tenho que lavar a cueca, ainda mais se você for solteiro, e seco ali, mas passo o fundo da cueca sempre, isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes tem mães que às vezes não sabem orientar os meninos, E fala, ai, mas eu falo, aí o pai fala que isso é coisa de gay e tal, não sei o quê. Gente, não tem nada a ver isso, tá? Higiene não tem nada a ver com opção sexual, tá? Então, vamos começar a lembrar que você pode aparar para o seu cuidado, para a sua higiene, você vai sentir melhor, ainda mais o homem que é muito peludo, tem muito pelo, tá? Então acaba sendo interessante você saber disso. Outra coisa, fora essa transpiração que tem às vezes por causa também dos pelos que são em grande quantidade, tem a ver também, tem homens que às vezes não lavam direito seu pênis e acabam ficando com secreção, tá? Em volta do pênis, ou às vezes também por baixa imunidade, e o pênis começa a soltar um odor. Então, o que acontece? Use o sabonete íntimo com ações que tenham propriedades antissépticas, fungicidas, bactericidas. O homem também precisa aprender a se cuidar. Graças a Deus que eu tenho alguns clientes de cabeça bem aberta e usam o nosso sabonete íntimo também. E eles têm sentido diferença. É legal quando os homens dão feedback para mim também em relação a isso, porque é muito importante, Então,
Comecem a se cuidar, porque dá diferença, você se sente melhor, a relação entre o cônjuge, né, fica também melhor, porque vocês se sentem mais limpos, ela também, assim, fica tudo maravilhoso, né? E se você é solteiro, né, também aprenda a se cuidar, tá? Apare os pelos, use um sabonete em relação a quem transpira muito ou quem tem muito problema de assadura. Sempre é bom usar um sabonete personalizado que vai auxiliar na transpiração. Mas esse detalhe dos pelos, você também tem que estar auxiliando, tá? Dá uma paradinha, ou depila. Lógico que a primeira vez você passar gilete, a segunda vez vai tá... Ai, a Kátia falou pra eu passar gilete, agora tá me coçando porque tá crescendo, tal. Tudo é um costume, um hábito que você vai começando a ter, tá? Mas você vai sentir que você tá bem mais limpo, até para se limpar e etc e tal. Então, são coisinhas que às vezes é interessante ter uma orientação. Não simplesmente falar assim, não, homem não pode aparar os pelos, porque homem não pode, porque homem que é macho, fica ali assado, fedido. Não, não é isso, gente. Então, a gente tem que lembrar desses detalhes, tudo bem? Outro detalhe que as pessoas, às vezes, os homens esquecem, que é o quê? Após a relação sexual, tem que lavar o seu pênis. Eu sei, tá cansado, mas levanta, vai lá e lava o seu pênis. Lava com sabonete, puxa a pelinha, dá uma apertadinha, lava bem em cima da cabeça, tá? O orifício onde sai a urina, onde sai o gozo, lave bem, tá? Lave também em relação à região do sacro, né? Do sacro escrotal. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque você vai sentir também melhor. Homens, muitas vezes, os homens acabam sendo o que contamina, tá? Muito mais fácil a mulher do que a mulher também só contaminar o homem. Principalmente que nem quem desenvolve HPV, o homem ele não é perceptível esse problema no homem, tá? Só é visto com o que? Neurologista com uma lupa. É totalmente diferente, é minúsculo, né? Ver que ele tá com HPV. Só que para ele passar é um 2. Né? Então, para a mulher, lógico, que é o órgão, que ali não, como que fala, que tem a parte mucosa, que tem mais proliferação de bactérias e fungo, tenha mais facilidade, sim, de mostrar, de ser visível. Mas, homens, vocês têm que se cuidar também, para nunca prejudicar a sua esposa. Tá? Não só em relação a sexual sem preservativo nem nada disso, mas na sua saúde e na saúde de quem você ama. Isso é importante, tá? Então, eu vim aqui orientar em relação a isso, por quê? Porque começou a ter muitas procuras, só que eu vejo o quê? Que tem muitos homens que não têm orientação disso porque a mãe nunca falou, né? Então, uma coisa que eu te explico, gente, corte os pelos da pubis, ou se não, passa gilete, tá? Limpa em relação da parte do saco, que é muito importante, você também vai se sentir melhor, tá? Então, é como se fosse fazer a barba, passa lá o sabonete, quem já usa o sabonete íntimo já pode estar usando o sabonete íntimo com os óleos essenciais que também já acalmam a pele, vai lá, passa na região do sacro, passa no pênis, limpa, deixa ele limpinho ali, que você vai começar a se sentir melhor. Outra coisa, não só da depilação, mas também lembrar em relação de estar sempre lavando o seu pênis, tá? Então, você vai falar, toma banho, lava, tá? Mas tem muita gente que não puxa a pelinha e que às vezes fica criando crostra ali na relação do pênis com secreção, e a pessoa às vezes acha normal, por quê? Porque nunca conversou com ninguém, nunca mostrou pra ninguém, né? Ainda mais às vezes solteiros de plantão, né? Que às vezes se masturbam demais e às vezes depois não se lavam, não se limpam, você pode criar alguma infecção no seu pênis. Então, para você não estar passando por nenhuma dessas situações, comecem a se cuidar, a se orientar em relação a isso, tá? Então, mesmo você que é adolescente em casa, se masturbou a primeira vez, lembre, sua mãe não te explicou? Tô te orientando agora. Depois que você se masturbou, você tem que se lavar. Então é entrar no banheiro, lavar o pênis, não é lavar só com água não, e nem só passar tixo não, tá? Porque você pode pegar uma infecção no seu pênis sim. Então o que acontece? Lava com sabonete, puxa a pelinha, limpa direitinho e aí sim, tudo bem, você tá limpo, ou pronto para outra, ou você também vai se sentir melhor. Tem coisas que são detalhes que a gente tem que aprender a se higienizar. E o homem também. Por quê? Se você não se cuidar, como que vai ser a sua esposa?
né? Como que vai ser? Por quê? Porque além de tudo, né, você tem que lembrar que no ato sexual, se você passa alguma coisa, uma infecção que você tenha, e ela já está com baixa imunidade, aumenta a infecção, e aí acaba a brincadeira e aquela história que às vezes quando você tem uma infecção tanto no pênis ou na vagina, a gente às vezes se sente muito sujo, tá? E às vezes com vergonha de buscar uma ajuda profissional. Então lembrando sempre que isso são coisinhas, são detalhes, mas que são bem importantes. Tudo bem? Se gostou da informação, dá um like no vídeo, compartilha as informações. Tem coisas simples que se a gente tem a prevenção, o cuidado, tá? Aprende a se cuidar de forma natural e também de forma correta, tá? Eu vou tendo uma qualidade de vida melhor. Tudo bem? Favorite os vídeos e inscreva-se em nosso canal e até a próxima.